O Brasil é um dos países que possui uma das costas mais longas de todo o mundo. São mais de 7.500 quilômetros que, apesar de serem banhados pelo mesmo oceano, o Oceano Atlântico, apresentam uma variação de ambientes muito grande, com temperaturas altas no norte e nordeste, mais frias no sul e sudeste e diferentes tipos de fundo. Isso leva a uma grande biodiversidade marinha. Apesar dos esforços e estudos no passado, a gente ainda tem muito que aprender sobre essa biodiversidade. E muita coisa que nós achávamos que já sabíamos, nós estamos vendo que não é bem assim. Esse vídeo é sobre um trabalho feito pelo nosso grupo da UFRJ, junto com o grupo da Unicamp, com uma espécie de poliqueta, né, que são vermes marinhos, parentes das minhocas, das sanguessugas, tá? E no caso de uma espécie, de um gênero chamado Diopatra, que é um gênero muito comum em praias, quer dizer, já foi muito comum, isso é uma coisa curiosa. Ela era muito comum em praias e de uns 25 a 30 anos atrás elas começaram a desaparecer, depois voltou um pouco e a gente resolveu estudar o que estava acontecendo com esse bicho que estava subindo. É um bicho grande, são geralmente mais de 50 centímetros e vivem em tubos. E esses tubos são muito peculiares porque eles grudam conchas, folhas, fiapos, qualquer coisa que grude, até lacre de lata de cerveja, eles grudam, né? Como vocês podem ver nessas figuras aqui, tá? E ele usa essa estrutura para construção do seu tubo e se proteger. E uma dessas espécies, ela era muito conhecida na costa brasileira, chamada Diopatra cúprea, tá? E tão conhecida que ela entrou na lista, com esse desaparecimento, na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção. E nós procuramos então estudar esses animais. Então foram feitas coletas de exemplares ao longo da costa brasileira, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, passando por vários estados. A doutora Tatiana Steiner da Unicamp estudou o que a gente chama de morfologia. Examinando milhares de indivíduos, ela procurou pequenas diferenças na forma do corpo entre indivíduos e populações. Por outro lado, o Dr. Vitor Seixas da UFRJ extraiu e examinou pequenos fragmentos de DNA para procurar estabelecer relações de parentesco entre os indivíduos e as populações. A curiosidade em relação a Diopatra é sua forma de alimentação, tá? Elas fazem parte de um grupo de animais que a gente chama de predadores tocaieiros, ou seja, são aqueles animais que ficam escondidos de tocaia e saem para pegar o alimento. Então nesse vídeo a gente está anotando aqui que essa Diopatra que estava em aquário, ela está pegando um pedaço de presunto que foi oferecido com uma pinça, né? Então você vê que ela está cortando esse pedaço de presunto, tá? E ela fica ali escondidinha, você não está vendo ela, a não ser quando ela está saindo para se alimentar. Ao mesmo tempo, a gente observa como é complexo esse aparato, né? Então vocês sabem, são maxilas, mandíbulas, eles têm todo o que a gente chama de uma armadura bucal, né? Para esse processo de alimentação, para pegar alimento, para rasgar o alimento e eventualmente até para matar as possíveis presas. Mas voltando ao nosso trabalho, os primeiros resultados foram surpreendentes. A gente começou trabalhando pensando que estava falando de uma espécie só, Diopatra cúprea, mas na verdade o que a gente encontrou foram muitas espécies, sendo que 4 eram novas para a ciência. A primeira delas foi batizada de Diopatra annelore. Annelore em homenagem a Nelore Paxton, que é uma pesquisadora da Austrália que trabalha com a família e com o gênero. Isso é muito comum em zoologia, você homenagear algum pesquisador que deu grande contribuição àquele campo do conhecimento. A outra foi Diopatra pectinoconicum. Pecten quer dizer pente em latim, conicum de cone. Então é um pente cônico. Isso é por causa de... Vocês estão vendo uma figurinha aqui meio prateada, isso é uma foto de microscopia, mostrando uma cerda, como se fosse um espinho meio enrolado na forma de um pente. Tá? Então é muito comum também em zoologia você dar nome das espécies por estruturas que caracterizam, né, que são típicas dela. E por último, 2 espécies que numa primeira vista pareciam ser uma só. A gente depois, fazendo as análises moleculares, viu que tinham 2 coisas ali, isso voltou
foi visto de novo a morfologia até que se encontrassem. Isso é muito comum você fazer esse que a gente chama de um trade-off, né? Você olha a morfologia, faz a molecular e depois volta para a morfologia para procurar as diferenças. E viu que na verdade elas eram espécies diferentes, embora muito parecidas, por isso que a gente fala que elas são espécies irmãs. E elas foram batizadas com o nome de duas irmãs, Marinae, Diopatra marinae e Diopatra Victoria, que são sobrinhas de uma das autoras desse trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a análise molecular. A análise molecular, como eu comentei no começo, ela foi feita utilizando o que a gente chama de DNA mitocondrial, aquele DNA que está dentro das mitocôndrias, não é o DNA do núcleo, tá? Esse DNA, ele é circular, tá? Como a gente está vendo aqui, e a gente trabalhou com dois genes, na verdade dois fragmentos de genes, CO1 e ND4. Depois de extraído, amplificado, a gente faz o sequenciamento e aí o que a gente tem é esse resultado. Cada linha que vocês estão vendo daqui, ó, é um indivíduo, tá? E aqui a gente tem um pedacinho da sequência de DNA. Então vocês podem ver que vários indivíduos têm a mesma sequência, mas algumas vezes você tem diferenças. Essas diferenças são causadas por mutações. Então você vê aqui um C virou um T, aqui um T virou um C ou vice-versa e assim por diante, tá? E através do estudo dessas mutações e como elas se distribuem, que a gente vê as relações entre indivíduos, entre populações e entre espécies. O resultado ele pode ser expresso de duas maneiras. Aqui a gente tem uma árvore filogenética e aqui a gente tem uma rede de haplótipos. Vamos começar da árvore. Quando a gente olha para a árvore, a gente nota, por exemplo, que uma das espécies, a Pectinocônico, a Diopatra pectinocônico, ela é uma espécie muito distante das outras três espécies novas, que são essas coloridas que a gente tem aqui, tá? É isso, essas sequências que estão aqui, que se mostram mais próximas, são de espécies distribuídas em outras regiões. Ou seja, o parente mais próximo dessa espécie aqui não está no Brasil, tá? Quando a gente olha essas três, a gente vê que elas são próximas, mas se a gente notar bem, a Diopatra nelore, que vai do Rio Grande do Sul até Santos, ela forma um grupo bem coeso aqui, tá? A gente chama um grupo monofilético, tá vendo? Todas têm um ancestral comum, tá? E esse grupo, ele tá bem distante, o comprimento dessa retinha aqui dá ideia de distância, tá? Ela é bem distante desse outro grupinho aqui, que é formado por Marinae e Victoria, que são muito próximas. E uma coisa que chama atenção aqui é que Victoria, ela tá dentro da Marinae, tá? Então a gente fala que Marinae é uma espécie parafilética, porque existe uma outra espécie dentro dela, né? Porque isso é sinal de que houve uma especiação muito recente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois. A rede de haplótipos mostra também o mesmo resultado. A rede de haplótipos é uma representação um pouco diferente. Esses círculos aqui são o número de sequências iguais. Então aqui eu tenho 6 sequências idênticas, tá? E a cor aqui dentro é a cor da localidade. Então, as espécies aqui são essas cores do lado de fora. Então a gente tem aqui, por exemplo, que Pectinocônico, que a gente viu, ela é muito distante. Esse 95 significa que tem 95 mutações entre ela e essa espécie. Essas bolinhas aqui são mutações, tá? Então, entre esse indivíduo e esse indivíduo, a gente tem 2 mutações, ó. 1, 2, é como se fossem degraus, tá? Então, 2 mutações levaram a esse indivíduo aqui. Aqui são 95. Em relação a Nelore, apesar de ela ser mais próxima, mas a gente viu que não é tão próxima, são 82 mutações. E em relação às duas espécies irmãs, Marina e Victoria, a gente tem só 11 mutações. 11 mutações significam mais ou menos 2 a 2,5%. Isso é um limite muito baixo, tá? É quase o que se espera encontrar na mesma espécie com distribuição geográfica muito distante. Para esse gene, indivíduos da mesma espécie, mas de populações diferentes. Então, ela está justamente no limite entre ser considerado espécies diferentes ou não ser considerado espécies diferentes. Mas a gente viu que tem diferenças morfológicas entre elas, tá? Outra coisa interessante, a gente vê aqui um grupo que as cores internas são as localidades. O homogêneo, que ele vai do Ceará mais ou menos do Espírito Santo, quer dizer, homogêneo não, toda essa costa, mas contínua, tá? Aqui uma espécie que praticamente só está no Rio Grande do Sul e em Santos. E aqui uma espécie que pelas cores você vê que ela está no litoral de São Paulo, está no Ceará e está na Bahia. E essa daqui só no litoral de São Paulo. Quando a gente junta os resultados moleculares e morfológicos,
o que a gente tem em termos de distribuição é isso daqui, as 4 espécies, tá? Se a gente sobrepor, a gente vai notar que tem muitas sobreposições, mas que existe uma região aqui, que é exatamente o litoral de São Paulo, tá? Sul e norte de São Paulo, onde as 4 espécies novas coexistem. A gente pode dizer que aqui existe uma espécie de hotspot de biodiversidade de Diopatra, ou seja, é o lugar onde existem mais espécies de praia desse gênero. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquelas 2 espécies irmãs, Diopatra marinae e Diopatra vitória. Tá? Como a gente viu, elas têm distribuições diferentes, mas existe uma sobreposição delas, principalmente aqui na costa de São Paulo. Tá? Uma espécie mais a leste e nordeste do Brasil, outra espécie restrita ao sudeste. A diferença na sequência de DNA delas é muito baixa, 2,4%. Então, a gente imagina que se elas têm uma diferença tão pequena, como elas são irmãs, a gente imagina que um dia elas foram uma espécie única. Ou seja, se a gente pegar e for voltar no tempo, essa diferença vai diminuindo até que a gente vai chegar em 0. Quando era 0, ou próximo de 0, elas eram uma espécie só. Então, se a gente conseguir datar quando isso aconteceu, a gente vai tentar entender como que isso aconteceu. Porque é difícil imaginar que 2 espécies tão próximas possam ter se separado vivendo no mesmo local. Essa datação mostrou que elas surgiram aproximadamente, quer dizer, na verdade elas se separaram aproximadamente 220 mil anos atrás, que do ponto de vista geológico é muito pouco, parece muito, mas do ponto de vista geológico é bem recente, é um período que a gente chama de Pleistoceno. E há 220 mil anos atrás, o que a gente tem de notável na costa brasileira foram variações no nível do mar, tá? E essas variações vão ter consequências. Então eu queria chamar a atenção, por exemplo, para essa região, exatamente onde começa a sobreposição das espécies, que é no litoral do Espírito Santo. É a chamada cadeia Vitória Trindade. É uma cadeia de montes submersos que vão até quase 1000 quilômetros, onde afloram formando uma ilha, que é a Ilha de Trindade, tá? E esses montes submersos aqui são muito altos. O local tem 3.000 metros de profundidade, mas alguns deles chegam com 50 metros de profundidade. Se a gente fizer um corte nessa região aqui e for olhar meio de lado, o que a gente tem é essa visão aqui. Isso aqui é o fundo do mar. Então você repara que esses montes aqui, ó, estão submersos, mas se houver um rebaixamento como houve do nível do mar, vários desses montes se tornam imersos, se tornam ilhas. O que se sabe é que do ponto de vista oceanográfico, esse rebaixamento do nível do mar, que ocorreu várias vezes ao longo da história geológica, ele alterou o padrão de circulação. Se hoje as correntes circulam facilmente por aqui, com aquele paredão que a gente viu separando o norte e o sul, elas podiam ser limitadas. Então, vamos pensar na seguinte hipótese. Há pouco mais de 300 mil anos atrás, você tinha uma espécie totalmente distribuída ao longo de toda a costa brasileira, uma espécie só, tá? Aí o que aconteceu? O nível do mar, 220 mil anos atrás, houve essa queda. O nível do mar caiu a pelo menos 50 metros do que é hoje. Com essa queda de 50 metros, a circulação foi restrita. E esses animais, gente, como é que eles se dispersam? Eles se dispersam por larvas. E essas larvas são levadas com as correntes d'água. Você não precisa ter uma barreira total, mas se você tem uma limitação, alguma forma de limitar o fluxo de larvas ou de água, né, e consequentemente larvas entre uma localidade e outra, você acaba isolando essas populações. Ou seja, há 220 mil anos atrás, provavelmente houve uma separação, uma barreira, e essa espécie, na verdade, acabou começando a se divergir, até que originou 2 espécies distintas. Posteriormente, o nível do mar voltou a subir, a circulação voltou a mesclar, e aí a espécie do nordeste, né, pôde atingir o sudeste e voltar a conviver com a marinae. Concluindo, nós encontramos 4 espécies novas de um grupo que estava na lista da fauna ameaçada de extinção. Ou seja, essas espécies foram descritas quando elas estavam desaparecendo. A gente espera que elas retornem, mas a gente não pode esquecer que se isso está acontecendo, imagina que muitas espécies vão ser extintas antes mesmo de serem conhecidas pela ciência.